E aí, pessoas, tudo bem? No vídeo anterior, eu estava falando sobre o modelo CIS e eu analisei um pouco o comportamento, como é que ele, que tipo de curva, descrevendo a quantidade de pessoas suscetíveis e pessoas infectadas, a gente espera quando está dentro de um modelo do tipo CIS, né? Sendo que eu fiz essa aproximação através dessas formas e expliquei que a aproximação era para entender essa situação durante um dia. E agora vale a gente chegar finalmente na equação, no sistema de equações que definem esse problema. Então, quando se escreve que a quantidade de pessoas que a gente espera que esteja no grupo S num dia I mais 1, ou seja, se a gente estiver no 20º dia hoje, né, amanhã vai ser o dia I mais 1. É igual, então, a quantidade de pessoas no dia I menos beta sobre N vezes a quantidade de pessoas suscetíveis hoje vezes as pessoas infectadas hoje mais 1 sobre D vezes a quantidade de pessoas infectadas hoje. E a quantidade de pessoas infectadas amanhã, no dia I mais 1, então a gente espera que seja a quantidade de pessoas infectadas hoje, mais beta sobre N, vezes SI vezes II, menos 1 sobre D, e I. E lembrando que esse modelo aqui ele não prevê coisas como a taxa de natalidade, né? A quantidade de pessoas aumentando, a taxa de mortalidade, não prevê nada disso. Ele é simplesmente um modelo que diz um fluxo entre pessoas suscetíveis e pessoas infectadas e nem sequer prevê a situação da formação de imunidade, né? Mas a gente quer melhorar um pouco aqui, eu vou melhorar esse que é bem simples para quando chegar no modelo que descreve melhor certas realidades, eu não preciso passar por tudo isso de novo. Bem, então, considerando essas duas equações, deixa eu diminuir um pouquinho, porque eu escrevi um pouco grande demais. E vale observar o seguinte, esse SI aqui, eu vou jogar ele para o lado de lá, e a mesma coisa com esse I. Então, esse sistema aqui ele vai ser elevado a SI mais 1 menos SI é igual a menos beta sobre N vezes SI vezes II mais 1 sobre D vezes o II. E o I mais 1 menos o I é igual a mais, né, positivo beta sobre N. Vou tirar esse mais aqui, não precisa, mas é positivo. SI e I menos 1 sobre D vezes o II. Só que tem um detalhe aqui e vale agora a gente fazer uma coisa chamada análise de dimensionalidade. Bem, primeiro, eu vou fazer uma modificação aqui que é a seguinte. SI mais 1 menos SI é o quanto é uma diferença entre a quantidade de suscetíveis amanhã menos a de hoje. E isso, em geral, a gente chama de um delta. Deixa eu botar aqui. A gente chama isso de delta S. Eu vou chamar de delta SI. E a mesma coisa aqui embaixo, a diferença entre os infectados amanhã menos os infectados hoje. A gente costuma chamar isso de delta II. Agora sim, vamos às dimensões. SI é quantidade de pessoas. Então, S é quantidade de pessoas. Se a gente faz delta S, né? No caso delta SI, que eu fiz ali, o SI mais 1. Delta SI, que é o SI mais 1 menos o SI, isso é pessoas menos pessoas, isso dá pessoas. Então, isso aqui é número de pessoas. O I também é número de pessoas, nesse caso as pessoas infectadas. O I também é pessoas. Então, o delta I é I mais 1 menos I. Isso aqui é pessoas menos pessoas, então isso aqui é número de pessoas. E faz sentido porque, na verdade, é isso que a gente estava querendo prever, não é? A quantidade de pessoas em cada grupo. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Então, até agora faz bastante sentido. Então, até agora, ok. Agora, então, vamos analisar esse outro pedaço aqui, que é o beta sobre N vezes o SI vezes o II. Isso eu tinha escrito como
SI, I sobre N. Só que aí tinha um C, não era isso? Porque o beta, na verdade, era um C vezes um alfa. Deixa eu colocar o C aqui, vezes um alfa. Esses dois juntos formam o beta, né? O C aqui com o alfa. E o C ele era número de pessoas por dia. E isso acabava, no final das contas, dando 1 sobre dia. E o alfa era só uma porcentagem. O alfa era uma proporção, né? A porcentagem, quão infecciosa a tal doença era. Então, quando você multiplica isso, que é adimensional, que é o alfa, pelo C, que é 1 sobre dia, e compõe o beta, então o beta ele é 1 sobre dia. Então, deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu apagar isso aqui. Então, esse beta, na verdade eu vou escrever assim. Vou botar o beta aqui, 1 sobre N. O beta é 1 sobre dia. Mais o que? Vezes o N é 1 sobre número de pessoas. O SI é número de pessoas e o I é número de pessoas. E cancelando aqui, por exemplo, ó, número de pessoas com número de pessoas, esse beta sobre NSI e I, ele é número de pessoas por dia. Ok? Então, deixa eu apagar isso aqui e jogar esse raciocínio aqui para cima. Número de pessoas por dia. E aí a gente tem um pequeno problema que parece que foi cometido. Não foi, mas parece que foi. Que é o seguinte. Quando, por exemplo, nessa equação aqui de cima, né, como que eu posso somar I, que é número de pessoas, né, com essa quantidade aqui que é pessoas por dia? Isso não pode. Parece que a gente está somando coisas com unidade de medida diferentes. Então, existe um esclarecimento a ser feito aqui. E no vídeo anterior eu falei muitas e muitas vezes que eu pensei nessa ideia, nessas quantidades por dia. Lembra? Eu falei sobre o S amanhã, dependendo do S hoje, mais um monte de outras coisas aqui que são aquelas que estão ali em cima. Né? Então, eu tinha desenvolvido todo o pensamento em torno da ideia de um dia se passando. Agora, para colocar um número, vamos supor que num determinado dia a gente faça essa conta. Você chega à conclusão que são 30 pessoas, né? Deixa eu escrever aqui, 30 pessoas por dia. Ok? Bem, agora a gente vai fazer uma aproximação que, se essa média for uma média muito boa e fazendo uma suposição de linearidade, você concorda que 30 pessoas por dia, essa informação, ela pode equivaler a 60 pessoas a cada 2 dias? Ou talvez 15 pessoas a cada meio-dia. Então veja bem, essa quantidade ela estava supondo uma variação de tempo, que é uma variação de tempo de um dia. Quando eu falei que toda a ideia se desenvolvia dentro do princípio de que se passou um dia, essas 30 pessoas por dia, todo o nosso raciocínio estava envolto de um dia. Se passando. E eu omiti esse um dia, que na verdade é o ΔT. É a variação de tempo e que durante todo o desenvolvimento ficou subentendido que era o de um dia. Né? Então, como esse ΔT no raciocínio era 1, ele não aparece aqui nas contas, mas eu poderia ter colocado ele aqui. Ou seja, o que está faltando para a gente ter ir para isso aqui se tornar de fato uma quantidade de pessoas, né? E que ficou omitido na última quando eu desenvolvi as contas lá atrás, era que na verdade eu preciso multiplicar isso pelo ΔT, pela variação de tempo, por quanto tempo que se passou. E aí sim, porque se eu multiplicar por tempo, né, nesse caso poderia ser por dia, já que todo o raciocínio foi por dia, então esse ΔT, essa variação de tempo de um dia, e aí sim, cortando essa unidade de medida dia com dia, isso resulta em número de pessoas. Ok?
Então, a maneira correta mesmo de escrever é escrever, ao invés de escrever beta sobre n, si e i, o correto é a gente inserir um ΔT aqui junto, que é o ΔT. Ficou subentendido a variação de um dia e foi proposital. A gente queria pensar em tudo em termos de um dia. Mas quando a gente vai para tentar montar a equação de maneira correta, não pode deixar mais subentendido, porque a gente pode querer um intervalo de tempo menor. E, inclusive, essa é a ideia. Se você é estudante de cálculo, já fez, ou já é estudante ou já estudou sobre cálculo, você sabe que lá a gente pega limites no infinito ou limites tendendo a zero. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, agora sim. Então, deixa eu juntar isso tudo numa informação só. Então, com esse ΔT que foi colocado aqui, agora a gente tem, vou jogar isso aqui para baixo, a gente tem de fato 1 sobre dia, dia vezes 1 sobre dia vezes pessoas, então a unidade medida é pessoas. E eu preciso somar pessoas com pessoas. E agora sim, essa informação agora está checada, está correta. Então, nesse modelo, tudo foi pensado em termos de um dia. Aí, se eu fosse pensar em termos de meio-dia, ou seja, 12 horas, eu teria que refazer o modelo. Se eu fosse pensar em termos de 1 hora, eu teria que refazer o modelo. Eu preciso ajustar os parâmetros de acordo com que aquela variação de tempo esteja correta, né? E a gente faz isso fazendo a suposição de linearidade, no caso, né? Na metade do tempo se infectam metade das pessoas. E em muitos casos isso não é uma hipótese ruim. A não ser que você tenha pegado um intervalo de tempo tão grande que subdividir esse intervalo de tempo você começa a perder informações. E aqui, na verdade, eu tinha colocado isso, de um dia, né? Esse intervalo de tempo de um dia. E está faltando agora esse 1 sobre d vezes i. Então, quando a gente faz 1 sobre d vezes i, 1 sobre d, o d era a quantidade de dias que a pessoa ficava infectada, né? Infectada barra infectante, né? Podendo passar a doença para outras pessoas. Então, a unidade de d é dias. E I de i é unidade de medida de pessoas. Então, isso aqui é número de pessoas. Bem, e aí eu fiz uma informação, né? Eu te dei uma informação que 1 sobre d vezes i é pessoas por dia. Deixa eu botar dia aqui ao invés de dias. Pessoas por dia. E se 5 pessoas por dia se recuperam, não, vou botar um número par que é mais fácil. Se 4 pessoas por dia se recuperam, 8 pessoas se recuperam a cada 2 dias, aproximadamente. São 4 pessoas por dia que se recuperam, então a gente deve ter 2 pessoas a cada 12 horas se recuperando, né? Então aqui a gente também precisa multiplicar pelo ΔT. Então quando a gente faz essa variação de tempo vezes essa medida, recuperados por dia, né, a gente recupera essa informação. Por exemplo, caso você não tenha entendido antes, vamos supor que a gente queira saber a quantidade de pessoas recuperadas a cada 4 horas, por exemplo. Então a gente vai ter 4 horas vezes 1 sobre um dia. Um dia tem 24 dividido por 4, dá 6. Então a gente tem 6 vezes 4 horas. Certo? Vezes o I. Então vamos colocar um número. Vamos supor que tenha 100 pessoas infectadas. Não, vou botar aqui 120 pessoas infectadas, né? Então, 120 pessoas. Então aqui, horas, a unidade de medida cortou com horas. 4 com 4, 120 sobre 6. Isso dá 20 pessoas. Então a gente pode esperar que se tiver 120 pessoas se infectando num dia, então devem ser 20 pessoas a cada 4 horas. Então a maneira correta aqui é a gente incluir o ΔT, né? Então deixa eu apagar isso aqui embaixo. Então se a gente colocar o ΔT vezes o ID sobre II, então acho que a coisa funciona. Enfim, essa era a última coisa que a gente precisava verificar. É a informação da variação do tempo. Lá ficou omitido no vídeo anterior, porque todo o raciocínio foi em cima do espaço de um dia. Então eu esqueci a ideia do ΔT. A gente só precisava falar nessas unidades que a gente mediu em termos de um dia. Agora que a coisa está ficando mais séria e que a gente precisava fazer análise dimensional para poder construir essa equação de maneira correta, agora sim a gente precisa ter noção dessas unidades de medida. Então,
esse último raciocínio que eu cheguei ali em cima nas equações, né, está faltando o ΔT. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o ΔT nessa equação. Então, aqui eu, na verdade, precisava ter um ΔT. Então, aqui é ΔT vezes menos beta SI. E faltou um ΔT aqui também. Então, deixa eu colocar o ΔT, que é variação de tempo aqui. ΔT. Pronto. E ficou meio esquisito também. ΔT. E a mesma coisa na equação de baixo. Faltou o ΔT aqui. E aqui nessa outra equação, faltou o ΔT também. Então, deixa eu adicionar aqui o ΔT. E o que acontece? Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo com isso é encontrar uma S de T, uma S de T e uma I de T, que são as funções que dizem, num tempo T, a quantidade de suscetíveis é X, é tanto, num tempo T, a quantidade de infectados é tanto. E, na verdade, esse é o objetivo. Essa é a coisa que a gente está buscando. E o que a gente está medindo, na verdade, antes, é a taxa de variação dessas quantidades e não as quantidades em si. Certo? Então, aqui, eu posso escrever o seguinte. A gente está pensando em variações aqui, pelo menos nessa equação. Eu vou fazer o seguinte, desde que o ΔT não seja zero, né, eu vou dividir por ΔT, vou dividir por ΔT, e se eu dividir o lado de lá, eu preciso dividir por ΔT também. Mesma coisa aqui, dividir todo mundo por ΔT, ΔT, ΔT. Por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai poder cortar isso aqui, não é? E aí essas equações, elas se tornam ΔS, ΔSI sobre ΔT. Talvez eu possa até colocar um TI aqui, né? Porque é um determinado tempo, ΔTI. Posso colocar o ΔTI aqui, né? Porque é uma variação de tempo, é o tempo final menos um tempo inicial, né? O quanto de tempo que passou. Então a gente fica com, agora sim, menos beta sobre N SI e I mais 1 sobre D e I. E delta SI sobre delta TI. Opa, aqui é delta I, né? Delta I sobre delta TI. Isso vai dar então beta sobre N SI vezes II. SI vezes I menos 1 sobre D e I. E melhor ainda, deixa eu copiar isso e colar aqui embaixo. O que é esse delta SI? Bom, esse delta SI é AS de I mais 1 menos AS de I, não é? E o delta I é a quantidade de infectados no tempo I mais 1 menos a quantidade de infectados no tempo I. E aí eu creio que você esteja conseguindo ver, pelo menos se você for de exatas, o que a gente vai fazer aqui. Se a gente levar o tempo, o limite de quando o ΔT tende a zero, ou seja, de uma variação de tempo infinitesimal, o que a gente vai ter aqui são as derivadas. Então a gente vai poder escrever então que a ds sobre dt, desde que essa função esteja bem definida, lá existem critérios, né, para você poder dizer que se essa s ela é uma função que você pode calcular a derivada ou não, mas aqui no nosso caso, para efeito de simplicidade, sim. E a di, dt são as funções que a gente está definindo aqui. Menos beta sobre n s vezes t. E se você preferir, você pode inclusive já escrever aqui dessa seguinte maneira. N de t vezes S de t vezes I de t, atendido os critérios de continuidade. Né? Mais, e aqui eu vou colocar, por exemplo, sei lá, U vezes, aqui faltou perninha do I, vezes I de t. E esse U é o 1 sobre D. Tá? Só para ficar uma única constante, né? Em vez de ficar colocando na forma de fração. E aqui embaixo a gente pode colocar beta sobre n de t vezes s de t vezes i de t menos essas pessoas que se curaram lá nesse período ΔT, menos u vezes i de t.
era isso mesmo que eu queria, chegar no modelo de equações diferenciais que definem esse fenômeno que foi estudado aqui. Então, essa aqui é a equação, na verdade é uma equação não, sistema de equações, né? Sistema de equações diferenciais. E essas são equações diferenciais ordinárias, não é? São sistemas de equações ordinárias do modelo SI-S. Lembrando que esse não é o único modelo SI-S, ok? Não é o único modelo SIS. Existem mais coisas que a gente pode colocar aqui, que inclusive que eu quero discutir em outros vídeos. E discutir outros modelos também, né? Porque esse modelo aqui ele é extremamente fácil da gente entender. Se você é um estudante de equações diferenciais ordinárias, né, de EDO, você pode inclusive resolver à mão para esse é um sistema bem simples, para falar a verdade, né? Em alguns casos, pelo menos, você consegue resolver ele à mão. Ou pelo menos eu acho que dá para resolver sim. Mas como aqui a ideia é, eu estou dentro do assunto de problemas inversos, de simulações, né? Eu quero parar por aqui e justificar a simulação que eu fiz no último vídeo. Né? Por que eu escrevi aquele código, por que eu coloquei um DT, se você reparou, tinha um DT naquele código. Era o tal do ΔT que estava faltando, né? E que eu propositalmente deixei para o próximo vídeo para explicar. Porque lá era só desenvolver a ideia da variação de um dia e entender o comportamento. Mas então, para esse modelo CIS, que não leva em consideração taxa de natalidade, taxa de morte, não leva em consideração a ocorrência de indivíduos com imunidade àquela doença, né, sobre as condições bem específicas e muito simples do vídeo anterior, esse é o sistema de equações que define o problema. Deixa então eu colocar um asterisco aqui. Então, do modelo CIS visto no vídeo anterior. E lembrando que desconsidera esse modelo CIS. Um monte de coisa. Um monte de coisas. Tá? Porque esse não é o único modelo CIS. Não estou querendo dizer que esse é o modelo CIS. Então é o modelo CIS do que a gente viu anteriormente no vídeo em que eu expliquei e desenvolvi o assunto. Mas agora que o assunto foi desenvolvido, o vídeo anterior foi bem longo, esse vídeo também foi um pouco longo também, eu não vou precisar gastar tanto tempo nos próximos vídeos para você entender o que os parâmetros significam. E antes que eu esqueça aqui também, não vamos esquecer que o N de T é a população total, é o S de T mais o I de T, ok? E dentro desse modelo a gente está supondo que a população é constante, a quantidade de pessoas é constante nessa população. Então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir. Eu creio que esse basicão do sistema CIS está resolvido, né? Bons estudos para você e é isso aí.